Olá, no ar o Ecocidade. No programa de hoje vamos falar sobre o tráfico de animais, a terceira maior atividade ilícita do mundo, ficando atrás apenas do tráfico de drogas e de armas. Um crime que movimenta cerca de 10 e 20 bilhões de dólares por ano no mundo. Para falar sobre o assunto, recebemos a Juliana Suma, diretora da Divisão de Medicina Veterinária e Manejo da Fauna Silvestre do DEPAV, o Departamento de Parques e Áreas Verdes da Prefeitura de São Paulo. Obrigado pela presença, Juliana. Obrigada. Conosco também aqui a agente ambiental federal do IBAMA de São Paulo, Cíntia Massumoto. Seja bem-vinda, Cíntia. Obrigada. Prazer. Bom, começamos falando, sobre o Brasil, que é um dos polos maiores no mundo de biodiversidade. O Brasil é um dos principais alvos dos traficantes da fauna silvestre devido à grande biodiversidade brasileira, né? O comprador, ele visa o que na compra desses animais? O objetivo do traficante é vender o seu produto ilícito, né? Então, temos vários perfis de compradores desses animais que são oriundos do tráfico ilegal. Então, temos o colecionador, que é aquela pessoa que quer as espécies mais raras, que tem bastante valor, para ele ter na sua coleção particular. Temos algumas pessoas ligadas à pesquisa científica que fazem a aquisição de animais do tráfico para desenvolvimento de pesquisa, que é a biopirataria. E temos os comerciantes, os que querem os animais num volume maior, né? Aí eles precisam de uma quantidade maior, não importando tanto se são animais raros ou se o princípio ativo de determinado organismo é importante para ele, mas ele precisa de um volume grande para colocar no mercado ilegal. Então, o objetivo é sempre o dinheiro. Agora, Juliana, São Paulo e Rio são centros consumidores? São, principalmente São Paulo. São os que mais recebem esses animais do tráfico. São os lugares que são mais vendidos esses animais, né? As pessoas consomem bastante esse produto aqui. Agora, tem dois tipos desse comércio ilegal, o interno e o internacional. Como é que funciona o esquema? Tem o tráfico interno, né, entre estados, onde são retirados os animais da natureza, que são os produtores. Normalmente vem do Nordeste, Norte e Nordeste, tem o maior centro produtor de animal silvestre. Eu digo produtor das vias ilegais, né? E aí ele é escoado para São Paulo e Rio de Janeiro, que são os principais consumidores. Uma parte desse tráfico fica aqui nas grandes capitais e outra parte vai para o comércio internacional, mas sempre passando por São Paulo, por conta dos aeroportos internacionais e do porto. Então, é produzido no Brasil Norte e Nordeste, tem os atravessadores que trazem esses animais para os grandes centros, São Paulo e Rio, e parte desse produto é disperso no país e outra parte é vendido para fora. Aí já envolvendo contrabando. Envolvendo contrabando, exato. Quais são os animais, Juliana, mais requisitados, mais vendidos nesse comércio ilegal? Os que a gente mais recebe são as aves, os passarinhos, né? As aves canoras, que a gente fala que são os cantadores, né? Então, os canários, o trinca-ferro, os coleirinhos são as aves que a gente mais recebe em volume. Eles chegam num volume muito grande e normalmente machos, que são os que cantam mais. Mas nesse comércio também se comercializa muito os papagaios, araras, né, que são animais que chamam a atenção pela beleza, né, pela interação com as pessoas. As cobras, né, a gente recebe também as jiboias. Muitos desses animais são comprados pelas pessoas e depois abandonados, então a gente recebe esses animais que são abandonados também, que são oriundos do tráfico, a pessoa não tem muito não sabe lidar e abandona. Acho que são os animais mais comercializados. Agora, qual é o impacto disso no meio ambiente, desse tráfico de animais silvestres? Primeiro é a retirada num volume muito grande, como a Cíntia comentou, que para o comerciante, né, ele precisa de um volume muito grande. Então, dependendo da espécie, você tira um grande número de animais, um grande número de indivíduos daquela população, muitas vezes machos, né, e você acaba promovendo um desequilíbrio nessa população. Isso faz uma grande diferença para aquela população naquele lugar, né?
Além disso, quando a pessoa não consegue lidar com esses animais, né, por exemplo, os saguis, né, a pessoa às vezes adquire um sagui morde a pessoa ou começa a se tornar um bicho indesejado na casa, e a pessoa solta esse animal no ambiente, né, num parque, na cidade, e esse animal ele se alimenta dos ninhos de outros passarinhos, ele entra na casa das pessoas, ele pode transmitir doenças se ele morder alguém, então ele tem um grande impacto no local de onde ele não é oriundo, né, onde ele foi abandonado, e ele pode causar um belo de um estrago. Agora, Cíntia, a questão das espécies, ela muda de região para região em relação à questão do tráfico, né? Sim, de acordo com o objetivo do comprador. Então, a gente tem os pesquisadores, eles estão localizados aqui em São Paulo. Então, para biopirataria, o que a gente pega muito em correio, são princípios ativos de determinados animais. Às vezes você não pega o animal, você não pega a jiboia, mas você pega o veneno dela, que tem um valor muito alto no mercado. Então, depende para qual objetivo o comprador vai utilizar o animal. Então, a gente vê bastante em São Paulo, que a gente recebe muita jiboia, tem bastante aranha. É bem característico no correio esse tipo de animal. Já para o interior, para cidades menores, são mais os pássaros canouros, são os pássaros que cantam, que a pessoa quer ter na gaiola dela um pássaro que canta. Certo. Então, depende muito do objetivo do receptor, né? Falando em receptor, Juliana, qual a relação do tráfico, do contrabando em si, com a extinção de uma espécie, por exemplo? Se essa retirada for intensa, né, e normalmente se retiram muitos filhotes, mas se retirarem os pais, né, quem se reproduz e tem esses filhotes, né, num número muito grande, você não tem uma população viável suficiente para que ela se mantenha naquele ambiente e se reproduza e tenha um número suficiente para manter a população. Certo. Agora, a Juliana estava falando nessa questão de animais que posteriormente possam ser extraviados ou fugir, mas a gente sabe, né, Cíntia, que há o grande problema nos transportes, né? Se não me falha a memória, me corrija, eu vi dados internacionais de cada 10 animais silvestres contrabandeados, somente um chega ao seu destino final, ao comprador final. 9 acabam morrendo ou se perdendo, enfim. Como que é feita a questão do transporte hoje? Sim, os transportes são feitos de forma bastante cruel. São retirados dos seus ninhos filhotes que vão estar sem o amparo, né, da fêmea ou do macho, de acordo com a espécie que tem o cuidado parental. Eles são transportados em quantidade grandes e ficam escondidos da fiscalização. Então, eles colocam os animais em situações muito cruéis, assim, de maus tratos extremos. Então, esses dados de 10 morrem 9, embora não oficiais, a gente acredita neles sim. Grande parte dos animais que a gente apreende nesses transportes já estão em óbito. Então, tem um esforço muito grande na retirada dos filhotes que vão estar sem o cuidado parental, vindo a óbito. Colocando eles os animais em situações de transportá-los em tubos de PVC. A gente pega papagaios, iguanas em tubo de PVC. Né? Então, os animais estão totalmente imobilizados, né? Até com pouco ar para respiração. A gente vê em compartimentos de carros, a gente já achou dezenas de filhotes de papagaio num compartimento de um porta-luvas de um carro. Tudo espremidinho, ou eles vão em caixas fechadas. Crueldade mesmo, né? De forma bastante cruel, sim. E às vezes o pessoal não liga para as cobras e para as aranhas, mas também a gente encontra de formato bem cruel o transporte delas. E lembrando que da natureza não se tira só os filhotes, né? Normalmente eles acabam buscando os mais fortes, animais de grande porte, eles não querem o fraquinho, eles querem os mais fortes, os machos, então acaba fazendo até uma seleção nessa retirada. Ou tira-se os pequenininhos, né? E acaba com o possível crescimento de uma população, ou você acaba com os melhores, né? Os que vão reproduzir, os que garantem a perpetuação da espécie. Então, é bastante cruel, sim. Muitos, inclusive, são sedados sem nenhum tipo de critério, né, Juliana? Eles têm que acalmar o animal para que o animal não faça nenhum barulho, não se movimente. Então, eles são sedados, em alguns casos se serra os dentes, arranca os dentes, ou pintam, né? Às vezes vendem periquitos pintados como se fossem filhotes de papagaio e não tem um critério para
para se submeter os animais, né, a essas crueldades mesmo. Agora, que fatores determinam o valor de cada espécie a ser comercializada, Cíntia? Tem algumas espécies que têm valor legal no mercado, que são as oriundas de criadouros autorizados, né? Então, essas espécies, elas no tráfico, elas não vão ter um valor tão alto, porque tem o regular, né? Então, tem o valor do regular, eles cobram abaixo desse valor. Agora, tem as espécies que são proibidas, ou a reprodução é proibida, ou o animal não nasce em cativeiro por dificuldades de manejo de cativeiro. Então, essas espécies têm um valor altíssimo. E o valor é regrado pelo mercado, né? Então, enquanto tiver gente comprando, vai existir esses animais no mercado e os valores vão lá para cima. Agora, como é que são feitas essas negociações? Por telefone, internet? Hoje a gente vê muito na internet, no próprio Facebook, as pessoas vendendo esses animais. Acho que o maior número de negociações hoje é feito pela internet. Sim, a facilidade da internet, né, de divulgar o seu produto, da pessoa sem ter o contato, né, comprador e vendedor, você faz um depósito para a pessoa, ela te manda no Sedex e chega na sua casa facinho. Estamos terminando o primeiro bloco, já gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa. Juliana, Obrigada. você tem algum contato para nos deixar? O contato da divisão de fauna é o faunasvma@prefeitura.sp.gov.br. Obrigado, viu? Imagina. E nós vamos a um rápido intervalo. Fique por aí que o Ecocidade volta já já. Voltamos com o Ecocidade, hoje abordando o contrabando de animais. Continuo na companhia de Cíntia Massumoto, agente ambiental federal do IBAMA de São Paulo. E neste bloco recebemos o tenente da Polícia Militar Ambiental de São Paulo, Flávio Sucaites. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Bom, começo com o senhor, tenente. O senhor atua mais nas regiões sul, leste e também na região central. Como é que está a questão do tráfico de animais aqui em São Paulo, nessas regiões? Bem, Marcelo, a gente tem que entender que o tráfico de animais é uma carga viva. Então, o traficante ele tem um pouco de dificuldade para manusear essa carga dele, né? Então, o que eles utilizam? Feiras livres, eles transformam em feiras do rolo, por exemplo, para fazer a venda desses animais. Então, eles se misturam no meio daquela feira que é legalizada pela prefeitura e acabam vendendo esses animais para os devidos compradores. E nós também temos aqueles traficantes que eles agem de forma individual. Então, através do Facebook, nós já flagramos traficantes que eles utilizam muito do grupo de WhatsApp. Então, eles têm um grupo de WhatsApp que eles oferecem aqueles animais, eles trocam, tem muita troca desses animais, principalmente passarinho, né, o passeriforme, mais conhecido como passarinho, popularmente. Então, eles acabam se utilizando destas ferramentas para a venda. E a Polícia Militar Ambiental, na verdade, no estado todo, a gente toma as atitudes de fiscalizar essas feiras do rolo dioturnamente, em todos os locais que tem, para combater esse tráfico de animais. Agora, qual a diferença entre animais silvestres e animais exóticos, Cíntia? Nós temos os animais silvestres nativos da fauna silvestre brasileira e os animais silvestres exóticos. Tanto os exóticos nativos, quanto os animais silvestres nativos, quanto os exóticos, são animais encontrados em vida livre. A diferença é que os exóticos é da vida livre de um outro país e da fauna silvestre brasileira a gente só encontra aqui. Mas ambos são animais silvestres, que a gente encontra na vida livre e que se diferencia dos animais domésticos, que foram os criados com o cachorro e gato que a gente tem em casa para fins de domesticação. São Paulo e Rio de Janeiro são os principais centros consumidores. Aqui em São Paulo, especificamente nas áreas que o senhor atua, sabe-se o destino desses animais? São mais pet shops, enfim? Não, na verdade, como eu comentei, a gente acaba flagrando mais nas próprias residências. Parece que é uma cultura da população brasileira de ter esses animais, principalmente mais como animal doméstico mesmo. Exatamente, eles querem criar como animal doméstico, por exemplo, o passeriforme, um passarinho, quer ter pela beleza do pássaro, pelo canto. Mas, na verdade, também fiscalizamos os pet shops, né? Exigimos todas as licenças, vamos lá, verificamos se todas as licenças se estão de acordo com a lei para a venda de animais. Geralmente, os pet shops estão de acordo. A gente acaba flagrando mais aqueles traficantes que agem, né, por baixo da lei, né? Tem casos que a pessoa compra sem saber que é um animal traficado? Olha, é difícil, porque a pessoa sabe quando ela está comprando um animal que não é. Você vai numa feira do rolo,
está comprando daquele indivíduo que ele está numa atitude suspeita, ele está com o animal escondido. O animal geralmente ele vem dentro de uma caixinha de madeira, de uma caixa de leite, de uma garrafa PET, em condições precárias. A pessoa sabe que é errado. Ela pode ter até a consciência dela, ela não estar com a consciência pesada, porque ela pode achar que aquilo não é um crime tão grave quanto um homicídio, por exemplo, mas ela sabe que ela está fazendo errado. Do que você ir num pet shop, a pessoa te apresenta uma nota fiscal, você compra, vem com todas as instruções, vem com as vacinas, vem com a carteirinha. Então a pessoa ela sabe que ela está adquirindo um produto de forma ilegal. Criar animais silvestres como bicho de estimação é crime ambiental, né, Cíntia? Sem origem legal, tirado da natureza, é crime ambiental. Comprado de um criadouro, legalizado e autorizado pelo IBAMA, não. Aí está regular, mas precisa da nota fiscal. Quais são os casos, as espécies de animais que são permitidas pelo IBAMA? As que têm a criação comercial autorizada. Ao longo da nossa história da gestão da fauna, tiveram várias portarias, instruções normativas que proibiram a criação comercial de algumas espécies. Então, tem umas que algumas podem, outras não podem. Quais são as penas, as punições para quem comete esse tipo de crime, então? Tá, né? Olha, a Lei 9.605 de crimes ambientais, ela prevê no seu artigo 29, né, que é o tráfico de animais. Então, a lei prevê uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano. Já se tratando de animais exóticos, a parte de introduzir aquele animal em nossa fauna, um animal de outro país, né, criado no país, um animal exótico, ele prevê uma pena também de 3 meses a 1 ano para esse tipo de crime. Agora, a gente precisa de uma campanha, né? Como a gente dizia, hoje no mundo o tráfico de animais ele movimenta em torno de 10 e 20 bilhões de dólares por ano. No Brasil, chega a quase $1 bilhão por ano. Precisa de mais conscientização, leis mais severas. É interessante você ter tocado nesse assunto, porque a Polícia Militar Ambiental, a gente trabalha com educação ambiental. Então, a gente tenta nas escolas, em empresas, a gente tenta trazer aquela conscientizar a criançada, o próprio empresário, a população, para tentar mostrar que isso daí é o mal que faz você adquirir um animal de forma ilegal. Como você está lesando o nosso meio ambiente, que é o bem maior que a gente tem que preservar hoje, o nosso meio ambiente. Então, a Polícia Militar Ambiental ela não só atua na repressão, só fiscalizando. Nós também participamos com a educação ambiental. Então, nós temos uma campanha de educação ambiental feita nas escolas e nas empresas, em todos os lugares de quem aciona a gente para a gente fazer isso daí. As campanhas são fundamentais, então, Sim. né, Cíntia? Sim, com certeza. O IBAMA tem como missão a educação ambiental, só que a gente hoje está tem como foco os professores, né, para que eles façam então a sua educação ambiental, façam a multiplicação dessa informação. Então hoje o IBAMA atua na educação ambiental de formadores. Então, qual que seria os principais desafios para a gestão e manutenção, então, do nosso meio ambiente, da nossa fauna? Eu acho que a gente precisa manter ainda a nossa fiscalização bastante atuante, né? O IBAMA hoje atua nos portos, aeroportos, temos unidades no aeroporto de Guarulhos, no aeroporto de Viracopos, no Porto de Santos. Então, acho que intensificar a fiscalização, não abrir mão nunca da educação ambiental, né? em todas as instâncias. E o IBAMA, junto do Ministério do Meio Ambiente, a gente tem os programas, os planos nacionais de conservação de espécies, né? Então, ter políticas públicas para a preservação das espécies que a gente considera ameaçadas de extinção, né? Então, o poder público ter políticas públicas, ter uma análise mais gerencial da questão do tráfico de animais, focando em algumas espécies prioritárias para conservação. E isso tem que ser a nível nacional, né, Tenente? Eu trabalhei 5 anos numa emissora em Rondônia e a gente sabe que a BR-364 é uma das principais rotas. Jaramirim, por exemplo, a cidade de Guajará-Mirim, na divisa ali com a Bolívia, é um dos principais centros do tráfico de animais silvestres, né? Então, a gente precisaria de uma cooperação nacional em termos de campanha, mas de fiscalização também, para que esses animais não sejam pegos lá, para que sejam trazidos aqui para os grandes centros como São Paulo, né, um dos principais consumidores. Sim, não só uma cooperação que já existe entre os órgãos fiscalizadores, a Polícia Militar Ambiental, o IBAMA, a Polícia Federal, portanto a Polícia Civil, quanto também a população, que eles denunciem, né, quando vê alguma coisa errada, que tragam para a gente poder também, que nos ajude, tragam as informações para a gente poder fiscalizar. E geralmente existe uma dificuldade, a pessoa cria nos fundos da casa dela, apesar de, como eu falei no começo do bloco, é uma carga viva, faz barulho.
né? Você trazer aí, você criar um arara, por exemplo, para vender, faz um barulho tremendo. Então, os vizinhos também que eles nos ajudem, denunciando para a gente poder chegar até esses traficantes. Aliás, então o principal fator seria isso mesmo, né? A ajuda da população, da sociedade para coibir esse tipo de crime. Exatamente, até porque, como vou frisar, porque é o nosso meio ambiente, é para todos, é para mim, para você, para aquele que denuncia, a gente está preservando para as futuras gerações do nosso meio ambiente. É isso, né, Cíntia? Sim, exato. E a parceria que o IBAMA tem com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, com a Prefeitura e com os outros órgãos de Estado é fundamental, essa rede. A gente recebe muita denúncia. Hoje o IBAMA não atua mais na gestão de fauna em cativeiro, hoje é uma atribuição do Estado, então, mas ainda recebemos muita denúncia. Então a gente tem um canal de comunicação direto com a Polícia Militar, que a gente recebe muita denúncia e passa para a Polícia Militar averiguar. Até porque, então, como dissemos, né, para evitar até a extinção de algumas espécies, né? Sim. Uhum. Bom, estamos encerrando o programa. Quer deixar algum contato, Cíntia? Sim, agradecemos a participação. Temos bastante informação sobre tráfico de animais, sobre fauna, criação no site do IBAMA e o nosso canal de denúncias, que é o 0800 61 80 80. 0800 61 80 80. Tenente Flávio, obrigado pela participação. Primeiramente, em nome da Polícia Militar Ambiental, eu que agradeço a oportunidade. Quem quiser fazer alguma denúncia, 5067-1810 é o telefone da 2ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental ou através do 190, que é o telefone da Polícia Militar. Pode fazer essa denúncia que a gente direciona para qualquer lugar do estado em que estivesse ocorrendo o crime ambiental. Ou através do meu e-mail, fsucaites@policiamilitar.sp.gov.br. E a gente fica por aqui com mais uma edição do Ecocidade, mas você pode participar. Mande uma mensagem, sugira um assunto para discutirmos aqui. O nosso e-mail é o tv@câmara.sp.gov.br. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.